bom que você está conectado na TV Advertência Final. Deus te mandou para o lugar certo. Aqui você veio escutar a verdade, não misturada com as ideias de homens. Sou só uma ferramenta. A palavra está aqui e ela deve ser esclarecida por ela mesma. E é isso que faremos hoje. A mensagem é a Igreja da Profecia. Você quer conhecê-la? Deus vai falar com você, tenho fé nisso. Mas para que isso aconteça, eu quero orar e pedir que Ele me use, para que não seja o homem a falar, e sim Ele. Peço a você que está aí nos assistindo, em casa, talvez em outro lugar, e os demais que estão na igreja, que possam unir-se a mim numa palavra de oração. Nós que estamos aqui podemos nos ajoelhar, estamos em boas condições, façamos isso. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, quero pedir o perdão dos meus pecados, que o Senhor me purifique, faça de mim um vaso limpo, para que o Senhor Jesus, teu Filho amado, nosso capitão e mestre, o cabeça da igreja, que o Senhor Jesus tenha liberdade de falar ao teu povo, de ensinar qual é o caminho, através da minha pessoa. Amém. Quero te pedir, Senhor, que também prepare o solo do coração de cada um dos irmãos que estão escutando esta mensagem. Porque só o Senhor pode fazer com que a palavra que se escuta transforme a vida de quem a recebe. Que o Senhor opere, ó Pai, que todos aqui tenham coração aberto e ouvido atento, consciência sensível e desejo de obedecer. E assim, ó Pai, que fruto desta mensagem a tua igreja saia com ânimo, com ímpeto, o desejo de realizar as tuas obras. Continue conosco. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para colocar o gráfico do estudo de ontem. Como disse há pouco, nós faremos uma brevíssima recapitulação e vou colocar aqui alguns marcos. Ontem estudamos especificamente as passagens de Deuteronômio, capítulo 1, e também Números, capítulos 20 e 21. Primeiro nós lemos em Deuteronômio o relato do triste evento, onde o povo de Israel teve uma oportunidade belíssima de entrar na terra prometida, sem demorar tanto tempo no deserto, mas por falta de fé não entrou. Em Deuteronômio, capítulo 1, no versículo 19, Moisés relata que eles partiram de Horebe, e diz ele: caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como Jeová, nosso Deus, nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barnea. Cádiz vem do original, que significa santo. Barnea representa ou significa caminhante sem rumo ou errante. Um lugar de decisão. Decidiriam eles andar no caminho da santidade ou se tornariam um povo errante sem rumo no meio do deserto? O nome do local dava a tônica da decisão a ser tomada. E então, no verso 22, o povo disse a Moisés: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, por que caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. De sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. No versículo 26 é dito: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Versículo 34. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum
dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá. A terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim. E ele continua o relato. Em outra passagem, o Senhor fala que, juntamente com Calebe, também Josué entraria. E aqui no verso 38 ele repete: Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Dos 12 espias, 2, Josué e Calebe, tinham fé de que Deus ia entregar toda aquela terra nas suas mãos. Os outros 10, eles, infelizmente, olharam só para o que o homem pode ver. As cidades muradas altas, os moradores que eram gigantes e todas as impossibilidades humanas. Então Deus disse: os incrédulos não entrarão, enquanto os crentes entrarão. Esta era, na época, a igreja de Deus, Israel. A igreja guardadora do sábado. A igreja que adorava o único Deus, o Pai, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. E ela tem o seu paralelo nos últimos dias na igreja da época, isso já há mais de um século atrás, a igreja adventista do sétimo dia, também na época guardadora do sábado e não crente na Trindade. E aí aqui estabelecemos esse paralelo e começamos a tratar dele, conforme o estudo de ontem. Em 1888, numa conferência geral dos líderes desta denominação, 2 pastores, também 2, assim como no passado, 2 pastores apresentaram a mensagem da justificação pela fé. Qual seria o seu resultado? Receberem o poder para obedecerem a Deus, os 10 mandamentos, e estarem preparados para verem Jesus em vida. Uma igreja santa e irrepreensível, isso é o que precisava existir na terra para que Jesus viesse. Mas os homens recusaram-se a aceitar a mensagem, se rebelaram contra ela, apedrejaram os mensageiros com pedras de sarcasmo e ridículo, e usaram da sua influência para destruir aquela mensagem dentro da denominação. Como resultado disso, não entraram. Mais tarde a Bíblia diz que o povo de Israel lá no passado ficou, por conta desta incredulidade, cerca de 40 anos no deserto. Assim também esse povo adventista ficou peregrinando muitos anos. E toda aquela geração de incrédulos morreu. Ninguém entrou na terra prometida. Quase chegando ao final daquele período, então Miriam faleceu. E mulher na Bíblia representa igreja. Mas naquela mesma época eles chegaram a um local, isso está em Números capítulo 21, um local onde não tinha água. E já fazendo paralelismo para os nossos dias, vamos explicar Números capítulo 21. Perdão, 20, capítulo 20. Verso 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. E Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? Verso 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Verso 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado,
E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Verso 13: estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então, voltando aqui para o nosso gráfico, aconteceu que, após a morte de Miriam, então o povo reclamou: não temos água. Assim também trazendo para os últimos dias, a morte de uma igreja é entendida no sentido espiritual, quando ela sepulta a verdade, quando ela se nega a apresentar a verdade. E aqui, meus queridos irmãos, a história confirma. Em 1980, esta igreja adventista tomou uma resolução também numa conferência geral da denominação, dizendo que agora eles creem na Trindade, doutrina oficial. Oficialmente vão ensinar o erro, portanto declararam para si mesmos a morte espiritual. Pouco tempo mais tarde, Deus opera, porque o povo a partir daqui se via sem água, ia até os púlpitos e não recebia a água pura da palavra, recebia a água misturada com o veneno da doutrina falsa. Mas aqueles sinceros que tinham sede de água verdadeira não ficariam sem água. Eles chegaram até um lugar chamado Meribá, e Meribá significa contenda. Então, de contenda começou a vir a água pura da palavra, da doutrina verdadeira. E em 2003 foi fundado na época um ministério chamado Ministério 4 Anjos, e começou-se a pregar a doutrina verdadeira. E pouco tempo depois, a Bíblia diz, agora eu vou só recapitulando por aqui, mas quem tiver interesse pode ir estudando na sequência do capítulo 20, no versículo 14, é dito que Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. E aí ele pediu passagem por Edom. Mas Edom disse que eles não iam passar por ali, impediu a passagem. Edom era um povo irmão de Israel, por quê? Israel descendia de Jacó, enquanto que Edom eram os descendentes de Esaú. Jacó e Esaú eram irmãos. Jacó e Esaú conviveram no mesmo lar, receberam a mesma instrução religiosa, mas ocorre que, infelizmente, Esaú e os seus descendentes não permaneceram naquela religião pura. Agora, as suas formas de religião eram maculadas, misturadas com o mundo. Igualmente, no tempo moderno, uma vez estabelecido o Ministério 4 Anjos, pouco tempo mais tarde, há irmãos aqui que são testemunhas, iniciou-se um trabalho junto aos irmãos espirituais, as igrejas evangélicas, onde se pregava séries do Apocalipse. Quem é testemunha dessa época? Levante a mão. Aqui, vocês são testemunhas da profecia que se cumpriu. E aí começou-se a pregar nas igrejas evangélicas. Ocorre que quando na série do Apocalipse chegava-se no estudo do sábado, normalmente fechava-se a porta. E aos poucos foram se fechando as portas até que esse trabalho parou-se. E então, o próximo lugar para onde eles foram está no capítulo 21, versículo 1. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, ele e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orma. Arade significa duas coisas no dicionário bíblico. Uma delas é emboscada, mas a outra é asno, ou jumento selvagem. O jumento selvagem é um animal que não pode ser domesticado. Ele é tão teimoso que ele faz somente a sua vontade. E também é dito que aquele lugar onde aconteceu esse incidente, essa luta, chamou-se Orma. Orma significa lugar devastado,
O que nós podemos entender por paralelismo profético é que, em cumprimento disso, ocorreria uma situação na qual irmãos, na sua teimosia, na sua obstinação contra os ensinos da palavra, começariam a aprisionar outros dentro das suas ideias. E uma vez aprisionando outros dentro das suas ideias, isso geraria uma luta. E essa luta geraria uma devastação no ministério. Faça um questionamento aqui, levante a mão quem viu se isso se cumpriu. Quem presenciou isso? Mais uma vez a Escritura se cumpriu. E muitos daqueles irmãos que na época estavam determinados a fazer a sua vontade, já voltaram para a igreja adventista. Não estão mais nas fileiras desta mensagem. Assim, cumpriu-se a Escritura, porque a Bíblia diz que Israel, os fiéis, disseram: se o Senhor nos ajudar, nós vamos destruir totalmente as suas cidades. Isso quer dizer que a influência deles seria completamente destruída. Uma separação total. E exatamente isso também, mais uma vez, se cumpriu. E aí a Bíblia fala que depois eles foram para outros lugares. Vamos avançar aqui no gráfico, né? Surgiu, portanto, como fruto dessa divisão, o ministério quarto anjo, advertência final, e Israel avançou. Quando Israel avançou, no capítulo 21 ainda, eles foram, no verso 4, a rodear a terra do Mar Vermelho. E aí no verso 5 é dito que o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão vil. Eles chamaram o pão que Deus estava dando no deserto de pão vil, o maná. O maná vem do original chamado manru, que literalmente significa em português: o que é isso? Quando Deus pela primeira vez mudou o regime de alimentação de Israel e lhes deu o maná, eles olharam para aquela comida nova e disseram: o que é isso? Uma comida, uma alimentação onde não havia mais carne. Deus cessou a alimentação de carne e agora lhes deu uma alimentação vegetariana. Mas então, já nesse contexto, dentro do ministério quarto anjo, advertência final, seguindo o paralelismo profético, deveria haver um levante contra essa mensagem de saúde, um levante contra o ensino do vegetarianismo. Quem presenciou isso? Levante as mãos, que vários viram. Isso aconteceu em 2021. Infelizmente há irmãos, pastor até, que estavam entre nós, não estão mais. Naquela época houve uma divisão, mas também houve um reavivamento, porque a palavra dizia no verso 6: então Jeová mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra Jeová e contra ti. Ora a Jeová que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. A serpente representa Satanás. A mordida da serpente representa o erro ao qual Satanás estava induzindo as pessoas, no caso, abandonar a mensagem de saúde. O olhar para a serpente de bronze significa olhar para aquele que foi crucificado, pendurado no madeiro, o Senhor Jesus, e obter a vitória. Quem se tornou vegetariano naquela época, levante a mão. Vocês são provas vivas de que esta palavra também se cumpriu. Em seguida, meus queridos irmãos, vamos avançar. Aí eu só vou passar por aqui. O povo de Israel passou por outros lugares. Primeiro, Obote, que significa odre. No deserto, o odre é o lugar onde se carrega a água. E a água, na Bíblia, também representa a palavra. Em Efésios capítulo 5, verso 25, o Senhor diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela para a santificar, tendo-a purificado com a lavagem de água pela palavra. Jesus também disse:
Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Portanto, meus queridos irmãos, os irmãos que avançaram continuaram bebendo da palavra, buscando a santificação pela fé nela. Depois o povo de Israel foi para Abarim e Moabe. Abarim significa do outro lado e Moabe significa de seu pai. Faz todo sentido. Quem obedece à palavra está do lado do seu Pai Celestial, Deus. E em seguida foram para Zered. Vamos avançar? Zered significa crescimento exuberante. A partir dali o ministério foi avançando e graças ao Senhor Deus, pelo seu poder e graça, hoje contamos com cerca de 30 países já alcançados com a presença do ministério. A partir de amanhã à tarde teremos a presença do nosso vice-presidente mundial, pastor João Carlos, já está a caminho, e ele poderá apresentar as novas de muitos desses países que têm sido alcançados. Também, meus queridos irmãos, chegaram a um ponto chamado Arnon, atividade intensa. Perguntei aos obreiros ontem, né? Qual foi o ano em que isso se cumpriu? 2023, né? O ano começou bem. Foram tiradas aqui 4 caçambas e meia na pá, literalmente, né? Aqui da igreja. E depois um trabalho consistente de evangelismo. E por isso temos mais irmãos nas nossas fileiras. Temos uma igreja que está sendo oficializada já em Contenda, Paraná. Além da igreja sede aqui. Graças a Deus, muitos interessados. E aí, irmãos, chegamos no lugar chamado Beer, ou Ber, que significa poço. Foi onde terminamos ontem, Números capítulo 21. Versículo 16. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. O que é um ajuntamento do povo de Deus, irmãos? Um acampamento. E aqui estamos nós. Essa água da palavra, alguém já tinha escutado? Escuta-se em outro lugar? Não. Então, mais uma vez, a profecia se cumpre. Ajunta o povo para beber água. O poço é um lugar onde está ali um ajuntamento de águas capaz de saciar todas as pessoas. Onde estamos reunidos, a água é de poço, mas dá para todo mundo. E dali, irmãos, agora entraremos no futuro próximo. Versículo 18. Aqui tem um cântico que eles cantaram relativo àquela situação, e vai terminar quando vocês veem ali o parênteses. E a frase, no final do verso 18, nos coloca em marcha na linha do tempo. Diz: e do deserto partiram para Matana. E o que significa Matana? Matana significa presente ou donativo. Note, eles saíram do deserto e foram para Matana. O deserto é um lugar onde não há água. O deserto é um lugar onde não há recursos. O deserto é um lugar onde tudo é difícil. A vida é muito difícil. Assim também, o início do ministério, o quarto anjo de advertência final, seria num campo espiritual equivalente a um deserto, onde tudo seria difícil. Poucos recursos, poucos membros, muita dificuldade para avançar. Mas Deus está dizendo que as coisas vão mudar. E como nós estamos seguindo essa linha, irmãos, então vocês terão a prova, como Jesus certa vez disse: digo-vos isto antes, para que quando vedes, creiais. Não era isso que ele falava? Então, está sendo dito antes. Não recebemos até aqui nenhum e-mail, alguém falando: vou fazer uma grande doação. Não temos nenhuma, por assim dizer, carta na manga. Isso aqui é fé na palavra de Deus. Deus disse: saíram do deserto e chegaram no lugar donativo. Deus há de abençoar o seu povo, e Deus há de trazer pessoas que trarão seus donativos a esta obra. E nós chegaremos num tempo onde não faltará recurso para a obra avançar e para o Evangelho chegar ao mundo inteiro. Amém.
Agora, não quer dizer que tudo serão flores. Por isso é muito importante nós investigarmos a palavra. Porque Deus, quando Ele fala, Ele não vem para elogiar o homem. Ele não vem para levantar o seu ego, o seu orgulho. Ele vem para corrigir o homem. Ele vem para aparar as arestas. Ele vem para manter o seu povo no prumo, no rumo. Versículo 19. E de Matana partiram para Naaliel. Naaliel significa vale ou ribeiro de Deus. A ideia do ribeiro de Deus, ela nos é compartilhada no livro de Ezequiel, capítulo 47. Eu gostaria que os irmãos fossem para lá. Ezequiel, capítulo 47. Aqui o profeta teve uma visão do santuário de Deus e da influência das águas límpidas do santuário sobre os habitantes da terra. Verso 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. Então, irmãos, pensa uma água saindo pela fresta da porta, é isso que ele viu. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, pelas costas. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, o ribeiro de Deus. Porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Versículo 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Vamos traduzir isso. Aqui diz que esse ribeiro entra no mar e aí ele sara as águas do mar. Águas na Bíblia significam o quê? Povos, multidões, nações e línguas. E aqui é dito que essa água que vem do santuário, ela vai sarando o mar. Isso quer dizer que esta água representa o evangelho da graça de Deus, que vai chegando à mente de muitas pessoas representadas pelo mar. E na medida que chega, as pessoas vão aceitando e vão sendo saradas das suas feridas da alma. Aqui a palavra está falando de uma época onde o evangelho há de ganhar todas as nações. Mateus 24, verso 14 nos diz, muitos sabem de cor, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, esse tempo está chegando. Porque eles saíram do donativo e aí foram para o ribeiro de Deus. Faz sentido? Primeiro vem o recurso, com o recurso leva-se o evangelho a todas as partes. É o que a Bíblia está nos dizendo, são os próximos passos.
E o que mais deve acontecer? Vamos voltar lá para Números, capítulo 21. Versículo 19. Então vimos que o povo partiu de Matana, que significa donativo, e foi para Naaliel, que significa ribeiro. E de Naaliel, isso, né? E de Naaliel foram para Bamote, que significa lugares altos. E que relação nós encontramos com Bamote, ou lugares altos? Um verso bastante conhecido nos entrega a resposta. Está em Isaías, capítulo 58, versículo 13. Muitos também conhecem esse verso de cor, usam no evangelismo. Isaías 58, versículo 13. Diz assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, e então te deleitarás no Senhor, e, notem, te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Na medida que os servos do Senhor santificarem o seu dia, andarão pelos lugares altos, pelas alturas da terra. Na medida que o Evangelho é pregado, muitos conversos ao Senhor Jesus e à observância do seu sábado surgirão, e andarão pelos lugares altos. Voltando para Números, capítulo 21, versículo 20. E dos lugares altos, ou seja, de Bamote, partiram para o vale que está no campo de Moabe. Moabe significa seu pai. Partiram para o campo do seu pai, Deus, no cume de Pisga, à vista do deserto. E aqui, irmãos, temos uma advertência. Aqui é um sinal de alerta. Pisga. Pisga significa divisão ou rocha ferida. Divisão ou rocha ferida. Nós temos um inimigo que não dorme. Não pensem vocês que Satanás vai assistir de camarote a igreja pregando para o mundo inteiro em paz, sem fazer absolutamente nada. Não será assim. Satanás, segundo a Bíblia diz, anda como um leão, fugindo, buscando a quem possa tragar. Enquanto você está sentado neste banco agora, ele está reunido com seus demônios, traçando a estratégia de como ele vai operar a sua queda espiritual logo amanhã. E aqui, irmãos, a Bíblia diz que teremos divisão. Cuidado aquele que talvez simplesmente pense por lógica humana: ah, mas quando tem divisão na igreja é porque a igreja não é de Deus. Israel passou por muitas divisões. E aqui a Bíblia já está dizendo, está sendo dito isso de antemão mais uma vez, para que vendo creiais haverá divisão. A Bíblia não diz qual é o motivo da divisão. Ainda não nos foi antecipado, mas vemos que haverá. Portanto, que cada um guarde a sua alma, que cada um vigie, porque o Senhor Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Certa vez ele disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há um desejo de todos de servir a Deus. Eu acredito que se eu perguntar aqui, quem quer se dividir, separar do povo de Deus, arrumar confusão dentro da igreja, ninguém vai levantar a mão. Ninguém conscientemente deseja fazer isso. O espírito está pronto. A questão é que a carne é fraca. Satanás vai trabalhar. Ele vai tocar nos nossos pontos fracos. Por isso, nós temos de fechar as portas e as janelas da nossa alma. E como é que nós fazemos isso?
Mediante a obediência. Eu convido os irmãos para abrirem em 1 João, capítulo 5. João, capítulo 5. Versículo 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O que é o pecado? A transgressão da lei. Todo que é nascido de Deus não transgride a lei de Deus. Continua. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e aqui o conserva-se tem que ser, portanto, no mesmo sentido do início da frase, no sentido espiritual. Conserva-se em obediência aos 10 mandamentos. O que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, avanço, e o maligno não lhe toca. A obediência à lei estabelece um muro invisível ao redor da nossa alma. E aí o diabo não tem como nos derrubar. Pode fazer o que ele quiser. Viram como é importante? Cada decisão que eu tomo ao lado de Deus é importante. Porque é somente assim que eu serei protegido do diabo. E cada obediência me deixa, portanto, em melhores condições de tomar mais uma decisão em direção à obediência. Por outro lado, cada desobediência enfraquece a minha fé. Eu perco aquela confiança com Deus, aquela firmeza que eu sentia ao orar, a certeza de que eu sei que Ele me responde. Isso é demonstrado na oração de Davi, não vou abrir aqui, em Salmo 51, quando o seu pecado foi revelado, Davi, o que disse? Ah, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Olha o medo dele. O medo vem quando o ser humano se vê em desobediência. Mas se o ser humano está em obediência, ele tem ousadia na presença de Deus. Jesus disse no Novo Testamento que depois de João Batista, o reino de Deus é tomado por violência e os violentos se apoderam dele. O que ele quer dizer com isso? É exemplificando a oração perseverante. É quando você vai na presença de Deus e diz: eu não vou sair daqui enquanto não receber a minha resposta. E eu vou receber. Amém. Porque se a minha consciência não me acusa de nada, eu sei que aquilo que eu peço, eu hei de receber. João, ainda no capítulo 5, versículo 14, olha lá. E esta é a confiança de que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Várias vezes eu ouço a irmã aqui, né, nossa querida irmã Celine, falando: já alcancei muitas coisas de Deus, né? É alcançar. Isso é um termo bíblico. Alcançar a petição. Orei na certeza de que Deus ia atender e Ele atendeu. Meus queridos irmãos, o preparo é muito importante, porque Deus não nos revela sempre o que está diante de nós amanhã. Por vezes a prova vem de forma inesperada, mas eu posso garantir a vocês que se nós tivermos uma comunhão muito profunda com Deus, Ele vai começar a revelar, porque Ele revelava para Jesus. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, e Jesus é o nosso exemplo. Ai, mas o que será que vai acontecer comigo esse ano? Deus pode te revelar? Pode. Para isso o que é necessário? Buscar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Quer dizer que se você quiser ter uma entrevista com Ele para perguntar, Ele vai conceder. Mas para isso você tem que perseverar. Se você quisesse ter uma entrevista com o vereador, como é que você ia fazer? Possivelmente você ia ligar lá para o assistente dele, certo? Ia falar que queria uma audiência, e normalmente a resposta que você ia receber é o quê? Está sem tempo. Não é assim?
A agenda está lotada, está cheia de compromisso. E para você conseguir a tua agenda, você ia ter que, primeiro, colocar que o teu assunto é importante. E segundo, dizer que você se encaixa na agenda dele. A hora que ele puder, você está lá. E aí, quem sabe, será atendido. Deus é muito melhor, irmãos. Porque Deus não está dizendo que a agenda dele está cheia. Na verdade, Ele está dizendo, eu estou aberto, estou esperando você. Mais do que isso, Ele enviou o seu Filho para bater na porta do nosso coração. Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Ele está insistindo, tocando agora a sua consciência, falando, filho, vem ter comunhão comigo, vem conversar. Vem que eu tenho muita coisa para te falar. Amém. Anunciar-te-ei coisas ocultas que não sabes, com respeito à tua vida. A palavra diz. Em Isaías, convido os irmãos para abrirem capítulo 29. No capítulo 30, perdão. Versículos 19 até 21. O chamado à comunhão com Deus. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti à voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes, os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a cobertura das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas, fora daqui. O que a palavra está dizendo é, Deus vai te fazer obediente em resposta aos teus clamores. Você vai clamar, Deus vai te responder. Mas não só na oração, Ele vai começar a falar com você. Porque a Bíblia diz, os teus ouvidos ouvirão uma voz por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ora, uma voz por detrás, irmãos, ela se refere àquela que entra na nossa mente. É a voz da consciência. Quem aqui nunca teve aquela experiência, não, puxa, mas me veio que eu tinha que ir lá, e eu fui lá e vi que era de Deus. Eu tinha que fazer tal coisa, e eu vi que era de Deus. Deus falando na consciência. Ah, eu tinha que vir. Deus falando, este é o caminho, andai por ele. Irmãos, assim cada um pode andar com Deus. Enoque andava com Deus, e hoje não está aqui, está lá. E todos aqueles que andarem com Deus seguirão o mesmo caminho. Deus quer que nós andemos com Ele. Mas o andar com Deus envolve uma questão, e aqui vamos chegando ao final já. Voltamos a Números capítulo 21. Depois desse capítulo triste, futuro, relacionado à divisão do povo de Deus, nós vemos o que talvez se torne também parte do motivo da divisão. Versículo 21. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo, deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu
a fio de espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Israel estava para se encontrar com os amorreus. Amorreus significa orgulhosos. E no sentido espiritual isso significa muita coisa. Porque a Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E Seom significa grande, ousado. Então Israel mandou mensageiros para o grande, o rei dos orgulhosos, dizendo: olha, nós queremos paz, não queremos discussão, não queremos contenda, não queremos briga, queremos só passar por meio de vocês. Mais uma vez o propósito de Deus, como dissemos ontem. Por que Deus queria que passasse o povo dele no meio dos amorreus, se os amorreus já estavam fadados à destruição? Deus já tinha dito que ia destruir os amorreus. Porque Deus é misericordioso, irmãos, e sempre dá uma oportunidade. Deus instruiu até mesmo Josué, quando ele foi conquistar Canaã, de que sempre que eles fossem conquistar uma cidade, em primeiro lugar, oferecessem a paz. Porque se eles eram a igreja de Deus, eles eram mensageiros do Evangelho da paz. Fazer paz com Deus e, por consequência, se tornariam unidos ao povo de Israel. Se tornariam uma sociedade crente. E mais uma vez, Deus sabia que se o povo fiel dele passasse em meio aos amorreus, haveria contato entre os povos. E por meio desse contato, quem sabe almas poderiam ser salvas. O propósito de Deus, irmão, sempre é salvação. Nas circunstâncias as melhores e também nas piores. Mas ocorre que, infelizmente, o rei e todo o povo se puseram em ordem de batalha contra o povo de Deus. O orgulho do homem se opõe ao Evangelho, porque o orgulho não entra pela porta estreita que dá acesso ao céu. Jesus é a porta, ele disse, mas ele disse também: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí, irmãos, não tinha como ser diferente. Uns querendo seguir o caminho do seu próprio orgulho e outros seguindo o caminho de Deus. Não vai ter acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. E aí, o conflito. E aqui nesse conflito é dito que Israel feriu os amorreus a fio de espada. E a espada, no sentido espiritual, ela significa o quê? Hã? Palavra de Deus. Vamos para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, naquela luta onde Israel fere os amorreus a fio de espada, nós temos a representação de um tempo futuro no qual o verdadeiro povo de Deus se submete à palavra do Senhor e acaba demonstrando para os outros, os orgulhosos, o seu erro. O erro fica exposto e derrotado. É nesse sentido que Israel fere os amorreus a fio de espada. A espada é apta para discernir juntas e medulas, separar uma da outra, separar a verdade do erro. Quando surge uma contenda, uma controvérsia entre o professo povo de Deus, a ferramenta que pode ser utilizada para resolvê-la é a palavra de Deus. Porque a palavra é que nos mostra a verdade. Conhecereis a verdade, disse Cristo, e a verdade vos libertará. Também no mesmo capítulo, em João 17, ele disse: a tua palavra é
a verdade. Meus queridos irmãos, Deus tem chamado vocês a manejarem a espada, a obedecerem à verdade. E há pessoas que têm recebido a verdade em suas casas, e Jesus tem falado com elas, e por essa razão elas têm tomado uma decisão muito especial, que é entregar-se a Ele. O eunuco certa vez ouviu a palavra de Deus e disse ao pregador: aqui há água, que impede que eu seja batizado? E ele disse: é permitido, é lícito, se tu crês de todo o coração. Hoje nós teremos almas que descerão às águas batismais. Almas cujo coração foi tocado pela verdade da palavra. Almas que querem seguir com este povo de Israel vitorioso, cuja vitória já está profetizada nesse paralelismo profético. Aqui nós estudamos alguns capítulos desta história futura. Há outros. A história avança até o livro de Josué e a conquista de Canaã. Não poderíamos fazer tudo nessa ocasião. Quem sabe no decorrer do acampamento avancemos o que for possível. Mas agora é o momento de nós nos alegrarmos com as almas que tomaram as suas decisões. Há pessoas que Deus tem chamado. E chegou o seu dia, hoje, agora. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo diz: verso 2: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, agora, o dia da salvação. Nós queremos com muita alegria, portanto, chamar aqueles a quem Deus já tocou nos seus corações, que hoje vão dar o passo do batismo. Venham à frente, aqueles que já estão preparados para descer as águas, né? Venham, por favor, aqui. Amém, glória a Deus. Amém. Estão aqui as preciosas almas com as quais o Senhor tem falado e que hoje vão materializar a sua decisão. Estarei pedindo aqui ao pastor que venha fazer o voto. Acho que já estamos programados. Então, após o voto, estaremos orando e vamos proceder com a cerimônia. Pastor Jailson, pode vir, né? Após o voto, estaremos orando aqui pelos irmãos, impondo as mãos, e então em seguida faremos preparativos, enquanto estaremos aqui louvando. Paz aos irmãos. Deus seja louvado por essas almas que aqui estão. Que maravilha, né, irmãos? A Bíblia diz que há festa no céu. Com certeza nós também estamos em motivo de alegria, porque há festa no céu e há festa também nesta igreja. São nossos queridos irmãos que tomaram a decisão. Uma das decisões maior e melhor na vida é tomar a decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, né? Já poucas perguntas. Os irmãos estejam com Deus. Vocês creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas? Amém. É um passo especial, em primeiro lugar, e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Vocês creem nos 10 mandamentos da lei de Deus? Principalmente no primeiro mandamento e no quarto mandamento.
Primeiro, onde tem Deus como único Deus, né, no quarto mandamento, no sábado, né, como foi dito por Deus. Vocês creem que esta igreja é a igreja da profecia e que o Senhor Jesus está conduzindo este povo até o final? Sim. Vocês estão dispostos a também colaborar, né, na pregação do Evangelho por meio do dízimos e ofertas, né, que Deus já vem dizendo na sua palavra? Vocês estão dispostos a fazer isso também? Vocês estão dispostos a dar um bom testemunho no que diz respeito ao vestuário? Sim. Deus se colocado por isso. Então a igreja, eles creem como nós também. Quantos estão felizes? Quantos querem que eles estejam do nosso lado? Deixa eu ver as mãos. Amém. Deus seja louvado, viu? Então a família de vocês agora cresce bastante. Olha o tanto de irmãos. Tá? Deus seja louvado por isso. Nós vamos nos ajoelhar aqui, orar pelos irmãos. A igreja quiser também fazer o mesmo, nós estaremos impondo as mãos sobre esse lugar de Deus. Pai amado, nosso Deus e nos seus amigos, de acordo com a tua palavra, a festa do céu. Aqui estão, compulsão, o Pai, dessas almas que decidiram entregar as vidas ao Senhor Jesus. Amém. Eles tomaram a decisão de testemunhar publicamente de que realmente ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Amém. Eles tomaram a decisão de dizer que querem seguir aos passos do Cordeiro para onde quer que vá. Amém. Amém. Meu Pai amado, pedimos ao Senhor que os abençoe. E dê força. Realmente esta jornada, enfim, um caminho a pedregulhos, pedras, espinhos, mas a presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida é que nos dá condição de alcançar a Canaã celestial. Abençoe aqui estes irmãos, novos irmãos em Cristo Jesus e também toda a igreja. Nós agradecemos, não porque haja nosso mérito, nenhum, os méritos é de Jesus Cristo. É Ele que merece, é Ele que tem um título de advogado, juízo e mediador, é Jesus Cristo. Então é no nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos chamar então os irmãos do louvor. Estaremos louvando aqui enquanto os candidatos se preparam e depois assistiremos à cerimônia. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar. Alguém quer fazer uma escolha? 88? Para aqueles que conhecem nos ajudar a conhecer, a gente não tem muita familiaridade. 92. Jesus te és bom.
43. Cristo me amou e me livrou. Número 23. 23. Ao Deus de Abraão louvai. É 33? Não é 23. Perdão. 33, irmão. Castelo Forte.
109.
batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, nosso Pai, aqui está a nossa querida irmã Ana. Ela também decidiu andar nos caminhos do Senhor. E eu, como ministro do Evangelho, Pai, eu a batizo em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Querido Deus, nosso Pai, aqui está a nossa querida irmã Dara. Ela também tomou uma decisão de seguir o Cordeiro para onde quer que vá. E eu, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependidos, hoje festejar, como os anjos fazem com fervor, e de pressurosos nós anunciar esse restaurador pecador. Glória, anjos mil entoam, glória, nuvens e as armas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu o pecador. Queridos irmãos, aqui nós estamos com a irmã Neia, louvamos a Deus por isso, esse momento maravilhoso em que ela tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E louvado seja Deus. Amém. Pai, como ministro do teu Evangelho, eu o batizo em nome de Jesus, pela remissão dos seus pecados e para que ela receba o dom do Espírito Santo. Amém. Que belos hinos cantam lá nos céus,
também já fez a sua declaração pública. Mais uma vez, eu como ministro do Evangelho, oro por ele. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, aqui apresento a vida do Igor. Tomou a decisão de seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Eu batizo em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados e para que ele receba o dom do Espírito Santo. Amém. Suficiente e eterno Salvador. Que ela o Senhor receba. Em nome de Jesus eu a batizo para a remissão dos seus pecados e para que ela receba o dom do Espírito Santo. Hoje festejar, como os anjos fazem confirmou, e de persuados faz anunciar, esse resgatou o pecador. Glória, anjo vivo e com alma, glória, o Messias atrajando, é o santo coro, dando seu louvor, pois se converteu o pecador. Queridos irmãos, chegamos ao final dessa maravilhosa cerimônia e estamos posso dizer, a vontade de poder abraçar nossos irmãos, recebê-los oficialmente como parte da família e peço aos irmãos, portanto, que ao se despedirem, aguardem até que nossos queridos irmãos terminem de se preparar para poder dar a eles as oficiais boas-vindas. Nós estamos aqui encerrando esta cerimônia em nome do Senhor Jesus e para isso peço à igreja que se coloque em pé, vamos invocar as bênçãos do Senhor. Eu queria também, antes, perguntar, será que há alguém que gostaria de se preparar para dar esse passo também? Será que há alguém que o Senhor vem chamando? Se houver, pode se manifestar, né, ou levanta o braço, nós estaremos. Amém, glória a Deus, amém. E mais alguém? Mais alguém? Amém, glória a Deus. Vamos então orar, né, por vocês. Podem vir aqui, por favor. Vamos aqui orar pelos irmãos. Vem, por favor. Glória a Deus. Nossos anjos se alegram demais, né? Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Que Deus possa falar muito na mente e no coração de vocês. Que vocês continuem firmes em fazer a sua vontade até o final. Vamos então nos ajoelhar e falar com o Senhor. Senhor, nosso Pai, que nos altos céus habitas, nós temos muito a te agradecer, porque hoje, além de o Senhor nos dar o privilégio de ver preciosas almas descendo as águas, o Senhor também nos mostrou que já vinha trabalhando no coração da irmã Lília e da irmã Nayana. Duas preciosas almas compradas pelo sangue do Senhor Jesus. O Senhor tem falado nas suas mentes. O Senhor tem sido seu companheiro nas meditações. E peço, ó Pai, que
essa decisão de hoje possa se materializar nos próximos dias, para que elas também tenham a alegria de descer as águas e lavarem os seus pecados no Senhor Jesus. Amém. Continue, ó Pai, atuando na vida delas e de todos os irmãos. Pode ser que haja irmãos aqui que estão no vale da decisão e que o Senhor tem falado com eles. Senhor, fale fortemente, porque esta é a decisão mais importante das nossas vidas. E que em breve, Senhor, estas preciosas almas também estejam aqui, descendo as águas. Amém. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, agora sim, então, para encerrar, vamos invocar a bênção do Senhor. Peço que os irmãos fechem seus olhos e falemos com Ele. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus. Você que nos assiste também, que Deus fale muito com você. Continue acompanhando o canal TV Advertência Final no YouTube ou advertenciafinal.com pelo site. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.